Oi, gente, eu vim contar essa historinha, só que essa historinha aconteceu ontem, só que como ontem eu gravei o segundo episódio lá do jogo de trollagem de guerreiras do K-pop, e eu gravei outro vídeo fazendo a parte 2 daquele de jogo de poderes, então não deu pra mim cuidar. Mas, gente, ontem na escola aconteceu um absurdo. Me acusaram. E não é a primeira vez, gente, mas a primeira, segunda e terceira vez vai estar nesses vídeos. Essa daqui é a terceira vez que me acusam de uma coisa que eu não fiz. E ontem aconteceu um absurdo comigo. Era assim, eu e minha amiga Cecília, a gente estava brincando, né? Eu e minha amiga Cecília, a gente estava brincando de pai e filho, de bonequinhos. Com bonequinhos, que eram os lápis dela. Aí daí, o que aconteceu, gente? Aconteceu que depois disso daí, depois dela coisar, aí daí a gente tava brincando, e daí a tesoura era a filha e as duas canetas eram o pai e a mãe. Aí daí, gente, tudo bem, mas a filha era rebelde. A filha, ela era rebelde, ou seja, já que ela era rebelde, claro que se ela fosse rebelde, gente, claro que ela ia apanhar, né? Aí daí foi o que Cecília fez. Fez uma vez, saiu voando. Fez outra vez, saiu voando de novo a tesoura. Fez outra vez, saiu voando de novo, cara. Da última vez que ela bateu, que saiu voando, bateu na perna da menina do meu lado. Bora chamar ela de Sara Camille. Então, gente, a Sara Camille, ela é a menina, né? Ela é a menina que fica do lado da minha amiga Cecília. Aí daí, como ela bateu e a tesoura voou, caiu na perna dela. Graças a Deus que a tesoura não era pontuda. E eu achando que era pontuda. Aí daí eu só imaginei o sangue, mas também não me preocupei muito, por causa que a culpa não foi minha, foi dela, já que eu só tava segurando. Aí daí a Sara Camille, que eu gosto de chamar ela de Camille, perguntou quem foi, e ela, na maior cara de pau, falou que fui eu, sendo que eu só tava segurando. E todo mundo começou a me acusar, só que meus outros amigos começaram a falar, e ela me acusou, sendo que foi culpa dela. Aí, gente, nesse desespero, eu comecei a chorar. Por quê, gente? Porque quando me acusam, eu choro, gente. Por quê? Porque, cara, me acusam sem motivo. E não é a primeira vez, gente. Não é a primeira vez, já é a terceira vez só esse ano. E, gente, isso que aconteceu foi um absurdo. E eles acreditaram. Sério, meu bem. Nossa. E eles acreditaram mesmo que fui eu. Aí daí nisso, eu gritei falando, hoje fica acusando os outros sem prova. Aí daí a professora escutou e perguntou pra mim, e perguntou o que estava acontecendo. E ela falou o que estava acontecendo. E falaram que fui eu que joguei a tesoura. Sendo que eu não joguei, eu só tava segurando. Daí ela perguntou pra mim, cara, eu tava tão nervoso, tão em choque do que tinha acontecido,
que eu só tava gaguejando e não dava pra explicar direito, porque eu tava gaguejando, ou seja, eu não conseguia falar direito, cara, naquela hora. Mano, me bateu um medaço, cara, mas também do nada acontece isso, do nada. Aí daí, né, eu expliquei pra professora o que tinha acontecido, né, gaguejando, mas ela conseguiu entender o que tinha acontecido. Daí ela brigou com Cecília por causa que a tesoura era dela e tava brincando. E daí ela disse que era pra parar, mas ela falou que ainda bem que não foi coisa. Mas, gente, isso é um absurdo. Ela me acusa e todo mundo acredita nessa laia. Não, gente, não. Não, é sério, gente, é sério. Gente, eu não tô bem. Isso não foi o que se faz. E, gente, ela ficou com raiva. Não sei se ela tá falando de mim, né? Porque ela tava falando mal de alguma pessoa. Não sei se tá falando de mim ou tá falando da professora, né? Eu não sei de quem ela tá falando, mas se tivesse com raiva de mim, eu não tô nem aí, cara. Ela me acusa pra mim levar a culpa e depois quer que eu ainda aceite o papinho. Mas, gente, essa briga a gente resolveu, a gente ainda é amigos. Só que naquela hora foi um incidente, gente, foi um acidente. Não foi por querer, mas eu acho que ela não tá falando mal de mim não, porque ela voltou a amizade comigo. Mas também, né, só tem eu de amigo verdadeiro, porque os outros são tudo Tô brincando. Mas, gente, isso foi um absurdo e eu não gostei. Mas tudo bem, gente. E agora eu vou gravar um vídeo pra dizer da minha história que aconteceu da segunda vez que eu fui acusado.